Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês. E hoje o meu entrevistado é o Dr. Kelson Ferrarini, ele que é pediatra e também intensivista, né? Se mudou alguma coisa ele vai falar. Já fazia uns anos que eu não entrevistava o Dr. Kelson, mas é muito gostoso a gente poder retornar aos amigos e eles passarem para vocês aquilo que nós tanto desejamos, que no caso dele é o cuidado com os nossos pequenos, né? Com as crianças. Tudo certo, né? Tudo certo. Tamires, obrigado. Quanto tempo, que saudade, né? Eu encontrei você ali e falei, meu Deus, quanto tempo já, né? Pra gente falar um pouco sobre 15 pediatria. 15 anos que a gente se conhece já. 15 anos aqui em Moarama. Para mim sempre é um prazer aí falar sobre os assuntos de pediatria. Eu acho que foi a primeira pessoa que entrevistou você quando você chegou aqui, né? Com certeza. 2011, 2010 para 2011 foi isso. Verdade. Todo médico, quando chega na cidade, ele começa a ter os seus pacientinhos, né? E daí o Dr. Kelson foi assim, eu fazia bastante matéria com ele, daí chegou uma hora que ele já não tinha lugar na agenda. Ele falou assim, Tamires, está cheio, tá cheio. Eu falei, viu? Pronto. Então agora está no sucesso. Mas é um excelente pediatra. Muito bom mesmo. Eu sou suspeita a falar dele. Eu cheguei a trazer minha neta de Cascavel quando era pequenininha para consultar com ele. Eu falei para ele, ela já está com 18 anos. O tempo passa, é verdade. Obrigado pela confiança sempre. Com certeza, sempre. Bom, vamos falar das doenças comuns em crianças no verão e se tem como evitar, né? Nós vamos falar sobre insolação, época de férias, praia, piscina, desidratação, o que consiste, né? Eu sempre falo que muitas situações nós podemos evitar, sabe como? Hidratação, hidratar bem a criança. Bom, vamos por etapa. Doutor, nós, de uns anos para cá, o sol está ficando insuportável. E o que fazer com as nossas crianças? Pois é, Tamires, uma pergunta muito importante, né? Muitas vezes, né, os pais não se preocupam muito com o sol, né? E falam, mas eu não deixei a criança se queimar, não deixei ficar vermelha, né? Mas a gente tem que cuidar que a exposição solar, ela tem um efeito cumulativo para o futuro, né? E a gente tem que pensar num adulto saudável. E hoje, a principal doença aí que a gente tem medo do futuro é o câncer de pele. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria determina hoje? Primeiro ponto, abaixo dos 6 meses, não expor ao sol, né? Então, antigamente tinha aquela história, vamos fazer um pouquinho de sol no bebê antes das 9, Isso. Depois das 4, ou se o bebê está um pouquinho amarelo a pele, que é a tal da icterícia, né, que acontece normalmente nos primeiros 7 dias de vida, vamos fazer o banho de sol. Então, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela determina, não faça nenhum tipo de banho de sol antes do 6º mês. Não tem necessidade de você fazer o banho de sol antes das 9 ou depois das 4, né? Mas e se tiver amarela a pele, a tal da icterícia? Procura o pediatra e vê o melhor tratamento, né? Porque tem. Ou é fototerapia, que é o famoso banho de luz azul no hospital, ou se essa icterícia for uma icterícia benigna, fisiológica, a gente não vai fazer nada, esse amarelão vai embora, né? Não vai ser o sol que vai melhorar, a própria pele da criança, o organismo, vamos dizer assim, vai expelir esse amarelo. Outra coisa importante, a gente não tem protetor solar abaixo dos 6 meses, né? Então não tem como manipular, você não vai achar no mercado, né? Então não existe protetor solar abaixo dos 6 meses. Outra pergunta que as mães fazem, mas e não é importante ter o sol por conta da vitamina D, que é uma vitamina importante para o metabolismo, para o neurodesenvolvimento? Sim, é importante, mas hoje a gente repõe vitamina D a partir dos 15 dias de vida. Então você não precisa do sol para transformar a vitamina D, porque você vai repor 400 unidades de vitamina D até o 1º ano e a partir do 1º ano de vida vai aumentar para 600 unidades. Então essa criança ela vai tomar vitamina D até os 2 anos de idade. É o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. A partir dos 6 meses, já aproveitando a deixa aí, né, para mais ou menos a entrada que você deu aí,
aí sim a gente já tem protetor solar, né? Então a gente dá preferência para protetor solar do tipo mineral. Então é importante a hora que a mãe for procurar a marca lá, tentar ver se está escrito protetor solar do tipo mineral e usar um fator de proteção mínimo, né? Pelo menos 50, 60 na criança. E mesmo usando o protetor solar, respeitar os horários do sol, que é o que a gente fala, aqueles horários antes das 9, 10 da manhã e depois das 3, 4 horas da tarde. De preferência antes das 9 e depois das 4. E se a criança for pequenininha, abaixo dos 2 anos, ou até maior, não tem problema, roupas de proteção, chapéu, boné e mesmo assim. Porque mesmo com o protetor do tipo mineral, mesmo que você vá colocando, né, respeitando ali a cada 3, 4 horas, passando novamente o protetor, ainda tem chance de fazer uma exposição excessiva e levar a queimadura de 1º ou 2º grau. Nossa, e cumulativo, né? Fica aquele tempo maior para ter câncer de pele no futuro. Então, não é tão simples quanto parece, né? Hoje, a gente quer o quê? Pegar lá a nossa bolsa de praia, o nosso guarda-sol e vai para o rio. Aqui nós temos o rio próximo, que as pessoas frequentam, ou o pessoal que vai para o litoral, né? Ou até a piscina, e esquece de usar um bom protetor, esquece de usar roupa, não respeita o horário do sol, as barreiras físicas que a gente chama, né? Que é a roupa, o boné, o chapéu. E aí começa a acontecer os acidentes. Insolação, que nada mais é que praticamente uma queimadura de 1º grau, né? Quando você está com a pele toda avermelhada, você já pode considerar um 1º grau. Quando tem bolha, já é 2º grau. Nossa, porque, doutor Kelso, se você for para o sol 17 horas, 17h30, o sol está insuportável. Exatamente. Para pensar numa pele de bebê, uma criança. Sim, sem dúvida. Pelo amor de Deus, é terrível. 7 horas da manhã, 7h30, ali tem um solzinho até que dá para você encarar com a criança. Mas a partir das 8 horas, 8h30, é o sol que eu pego de manhã. E aí a temperatura, imagina, né? A gente está vendo essas ondas de calor aí. Hoje eu voltei da universidade para o consultório, olhei no meu carro, estava marcando 38 a temperatura externa. Olha só que absurdo. Então isso era por volta das 14 horas, né? E você não consegue colocar a mão em nada, né? No carro, no chão, alguma coisa. Nem pensar. Imagina isso ali na tua pele durante 6, 8 horas sem proteção, né? Sim, e também tem, nunca pode esquecer também do óculos de sol, né, doutor? Nunca esqueça. Agora, tem muitas crianças que ficam ali brincando, os pais ficam ali no bate-papo com os amigos, e daí a hidratação também fica esquecido, né? Passa batido, não se toma água, nada, um suco, e tem que saber até o que dá também para as crianças, né? Exatamente. Então, para cada faixa etária existe uma quantidade mínima de água que a gente, né, orienta, né? Então, a partir do 6º mês, que é quando a gente orienta a introdução alimentar e a ingesta de água, essa criança já vai precisar aí de 500, 600 ml dia de água. E conforme ela vai crescendo, né, o 1º ano 1 litro, 2 anos 1 litro e 200, e aí a partir dos 4 aninhos, 5 aninhos, ela já vai poder ingerir aí quase que o que um adulto precisa, que é 2 litros de água por dia. Se você está ali no sol, no ambiente, você está evaporando. Então a nossa pele, ela evapora, no entanto que a gente produz suor. Então essa quantidade basal aumenta, porque você vai estar perdendo, né? Então, vamos dizer assim, você precisa de 1,5 litro, 2, você está perdendo ali, você vai precisar repor mais meio 1 litro, precisa de 3. Então, água, né? Então, a água aí é importantíssima. A melhor bebida que tem. A melhor bebida, né? Cuide das crianças com água. E falando em água, eu vou para o nosso intervalo e na volta o Dr. Kelso estará falando sobre virose, micose, porque nós estamos aí, eu sempre falo que sempre tem época da sua férias, né? Então tem a época das férias, que é começo de ano, final de ano, começo de ano, mas sempre tem alguém de férias. Então nós na volta estaremos falando sobre este assunto.
Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Voltando, né, do nosso intervalo, eu estou batendo um papo hoje com o Dr. Kelson Ferrarini, ele que é pediatra, intensivista, aqui da cidade de Umuarama, no estado do Paraná, porque muitos médicos que eu entrevisto, as pessoas lá do Pará, Tocantins, São Paulo, Curitiba, da onde que é esse doutor, né? Geralmente, assim, da onde que é? Eu falei, de Umuarama, no estado do Paraná. Ai, que pena, que longe. Mas vale tudo o que eles falam para vocês longe também. Tomem isso para vocês, né? Leve isso, essas informações importantes, que hoje nós estamos falando sobre as crianças. Vamos falar um pouquinho a respeito, então, do que está acontecendo hoje. Quem está indo na praia, aconteceu com meus familiares, que problema sério de micose e as viroses. E daí? Micose quase que é normal, mas e a água? Pois é, né? O campeão das consultas aí nesses últimos dias, né? Vamos colocar aí nessas últimas 4 semanas, principalmente nessas últimas 2 semanas, né? E eu te falo, Tamires, que não é só quem está indo para o litoral, né? Então, tá tendo muito caso também aqui na nossa região, onde a gente tem o rio, as famosas prainhas de água doce, né? E as piscinas, né? Da onde vem esse termo virose, né? Vem porque o principal agente é o rotavírus, né? Uhum. Então, o rotavírus, ele é responsável por 90% das infecções gastrointestinais, né? E ele tem uma alta taxa de contaminação. Então, é um vírus que, por água, alimento contaminado, ele pode ficar nas mãos se você não se higienizar, né? Então, aglomeração de pessoas, né? Muita água contaminada, muito alimento contaminado, muita gente junta em praia, piscina, as piscinas contaminadas pelo próprio rotavírus, né? Urina, fezes, infelizmente. Então, alta taxa de contaminação. Então, a gente vê aquela cascata, né? Começa um na família e aí a família toda que está lá hospedada no apartamento ou na casa começa a ter os sintomas, né? Porque está todo mundo próximo, né? Todo mundo, né, tem o toque próximo de talher, de panela ou o próprio banheiro que acaba dividindo. Então, por mais que cuide, que lave as mãos, que use o álcool 70, né, cuide dos alimentos, mesmo assim ainda taxas de infecções altíssimas por esse aglomerado de pessoas, né? Então, esse vírus, né, ele tem vacina, é importante, né? Então, hoje as crianças do SUS fazem a vacina do rotavírus com 2 e 4 meses, e na rede particular é feita com 2, 4 e 6 meses, né, as doses. Mas mesmo fazendo a vacina, o rotavírus ele tem vários sorotipos, vários subtipos, né? Então, a vacina do SUS é um tipo do rotavírus. A vacina particular ela é pentavalente, são 5 sorotipos, então aumenta a proteção, né? Mas mesmo vacinado ainda aumenta a chance a gente pode ter chance de se contaminar. Então, basicamente, pode ter febre, a febre pode durar até 72 horas, na grande maioria das vezes é baixa, mas pode ter febre alta. Normalmente começa com vômito e diarreia. E depois, na sequência, vem a diarreia, né? A gente tem que estar atento, né, a alguns sinais de alerta, né? Então, febre que passa de 3 dias, o termômetro da hidratação, aquela criança que está muito sonolenta, caída, não levanta, não urina, essa criança está desidratada, né? Ficar de olho em sangramento nas fezes, né? 20% dos casos do rotavírus pode ter um pouco de sangramento, mas é um sinal de alerta que precisa reavaliar, né? Controlar os vômitos, porque vômitos em excesso levam a uma desidratação, né?
Então, febre mais 3 dias, controlar o vômito, tem que estar urinando e ficar de olho em sangue nas fezes. Existem remédios hoje que a gente usa, né, tanto no consultório, que é o campeão das consultas pronto-socorro e consultório hoje, para controlar vômito. Existem medicamentos hoje que ajudam a controlar a diarreia. Antitérmico, às vezes a criança tem febre, tem dor, tem cólica, né? Então a gente tenta usar em relação ao conforto, mas não existe um antibiótico, um antirretroviral para mandar esse vírus embora, né? Normalmente o ciclo é de 3 a 7 dias e a gente vai controlando os sintomas e casos graves, igual eu citei, que está desidratado, tem que tratar no hospital. Mas na grande maioria a gente consegue levar. E a hidratação, né? Então existem soros de reidratação oral antes de precisar fazer medicações intravenosas que a gente costuma usar também, caso necessário. As laringites virais, isso está tudo incluído, então? Ou é diferente? A laringite viral, ela já é um quadro respiratório, né? O termo virose ficou muito popular para o rotavírus, vômito e diarreia. Mas o termo virose pode abranger qualquer doença viral. Então, a laringite, por exemplo, a mais comum é causada pelo parainfluenza, vamos dizer assim, que é um primo do influenza H1N1. E esse vírus, ele pode fazer febre, um pouco de coriza, e ele gosta de inflamar a laringe, que é esse cano que a gente tem aqui na garganta, onde passa o ar e onde tem a corda vocal. Por isso que na laringite viral é comum ter febre, a tosse rouca, a tosse de foca, a tosse de cachorro, aquela tosse estridulosa, né? Então o pediatra está lá dentro do pronto-socorro ou dentro da sala, ele escuta o tipo da tosse metálica, né, que a criança faz e ele já sabe que é uma laringite só pelo tipo da tosse, né? Existem laringites graves, né, quando a inflamação está muito intensa, pode fechar a entrada do ar, porque a laringe é um cano onde passa o ar pelo pescoço para depois ir para a traqueia e os pulmões. Então, existem casos graves que a criança tem muito esforço respiratório, tosse, sonolência, está cianótica, arroxeada, costuma afundar muito essa região do pescoço, né? Ai, que dozinha. E aí são casos graves que precisa de pronto-socorro para tentar resolver, né? Então, usar corticoide, nebulização com adrenalina ou, Deus me livre, em alguns casos até precisa de UTI, de suporte ventilatório, né? Mas a grande maioria são laringites leves que a gente consegue controlar em casa. Mas o termo virose seria para qualquer quadro viral. Gripe é vírus, resfriado é vírus, existem pneumonias virais, infecções intestinais virais, laringite, né? Então, mas virou um clichê de falar é virose. Tudo é virose. Tudo é virose, mais direcionado ao rotavírus, ao vômito e à diarreia. Mas virose seria um termo geral para qualquer infecção viral, né? Até um erro, na verdade, falar é virose, né? Uma das coisas também que eu tenho percebido bastante, que os pais reclamam, e a gente vai pegando isso, né? Vai guardando, assim, o dia que a gente entrevistar um doutor, aí um pediatra, coisa assim, a gente faz essa pergunta. Então, o que eu ouço às vezes dos pais? Nossa, meus filhos, enquanto estavam em casa, 3, 4 aninhos, eles não tinham nenhuma gripe ou um resfriado. E agora começaram a estudar, começaram a ir para a escolinha, agora é sempre gripadinhos, nariz escorrendo, coisa assim. A lá da virose. Exatamente, né? São os contatos que nós, seres humanos, vamos ter que ter para que o nosso sistema imune se fortaleça, né? Só para você ter uma ideia hoje, né? Então, uma criança hoje saudável, né? Menor de 2 anos, que está com o calendário vacinal em dia, que tem uma alimentação equilibrada, que visita o pediatra com as consultas de rotina adequada, né? Que tem o peso e a altura ideal, que tem um neurodesenvolvimento ideal, ou seja, que nasceu bem, não teve nenhum problema de nascimento, nada. Uma criança não tem doença crônica,
né? Não tem diabetes, não tem problema cardíaco, não tem doença pulmonar, não tem adenoide. Essa criança, que é o sonho de todo mundo, né? Ela pode ficar doente 8 a 9 vezes no ano. Faz parte dela, faz parte desse sistema imunológico. Todo mundo me pergunta isso, não é muito? A resposta é não, né? Porque hoje eu mostro a tela do meu computador para os pacientes sempre. Hoje a gente se baseia em evidência, em ciência, né? Agora, eu quero te dizer o seguinte, ficar doente 8, 9 vezes não é internar de repetição, não é ter pneumonia, não é tomar antibiótico 8, 9 vezes. É ter um resfriado, uma tosse, daqui a pouco tem uma virose que a gente brincou, um rotavírus, daqui a pouco ela tem uma dor de garganta, eventualmente ela tem um processo infeccioso, uma otite que teve que tomar um antibiótico. Então, aquela criança que visitou o pediatra 8, 9 vezes no ano, mas tomou 1, 2 antibióticos e em nenhum momento teve nada grave, normal, Tamires. Ela precisa desse contato. E 90% dessas infecções são virais. Por isso que a gente vai usar pouco antibiótico, porque vírus não dá antibiótico. As mães me perguntam muito aqui, me dá um remédio, um suplemento, uma vitamina para o sistema imune ficar bom. A resposta é aqui na frente da câmera. Não existe. Não existe. Eu falo isso na minha rede social, né? Cuidado com falsas promessas. Não vai ter nenhum remédio para essa criança que eu descrevi, a que a gente está falando, um remédio, um suplemento que você vai dar que o sistema imune dela vai ficar ótimo, ela não vai pegar nenhum tipo de doença. Ela vai pegar. Agora, tá fora do peso, tá com a vacina atrasada, não se alimenta direito, tem asma ou é um bebê chiador e não foi tratar, tem uma adenoide e não foi no otorrino tratar, né? Tomou mais do que 6, 7 antibióticos no ano e não foi investigar o sistema imunológico, não foi no imunologista. Teve pneumonia de repetição, teve meningite. Opa, peraí, então alguma coisa está errada. Aí a gente tem que entrar no protocolo que a gente chama de imunodeficiência. Daí vamos ter que estudar o sistema imune e ver o que ela precisa tratar, para ela especificamente. Então, otites de repetição, pneumonia de repetição, asma de difícil controle, meningite, doenças articulares graves, associadas à desnutrição, né? Pacientes sindrômicos, né? Pacientes que têm síndrome genética, aí é diferente. Aí nós vamos se comportar de outra maneira, né? Então aí tem que investigar e ver o que é melhor para ela. Se vai precisar de uma medicação, de uma reposição, de um tratamento específico para esse tipo de criança. Mas, voltando a dizer, se ela se enquadra naquela abaixo de 2, 3 anos que eu falei que está tudo bem, se ela ficar 8, 9 vezes doente no ano, com a vacina em dia, alimenta bem, come bem, visita no pediatra, normal. Desde que não tenha esses sinais de alerta que eu falei. Pneumonia de repetição, otite de repetição, tomar muito antibiótico, internamento, doenças infecciosas graves. Aí sim, aí é diferente. A gente só tem que cuidar, para enfatizar, né? Cuidado que o paciente da tua amiga, ou teu sobrinho, ou teu afilhado, ou teu neto, talvez faça um tratamento que é específico para ele, né? A gente tem que cuidar hoje aqui com marcas de remédio para o sistema imune que muitas vezes são usados errados. Eu vejo muita gente usando remédio para o sistema imune que não é para o sistema imune, né? Existem crianças com doenças alérgicas graves, né, que usam medicamentos para doenças alérgicas e repassa a receita para outra e está usando o remédio para que não precisa, né? É aquela história da receitinha. Eu usei o remédio A, foi muito bom, mas talvez para ele, que é asmático, é ideal. Para o teu filho que tem doenças virais de repetição e não toma antibiótico, usar ou não usar não vai resolver, né? Agora, é fácil convencer isso que eu estou te dizendo? Não é fácil, né? A gente tenta falar na rede social, a gente fala live sobre isso, é difícil.
Hoje todo mundo quer o quê? Não ficar doente, né? Felizmente, não quer ficar doente, e um remédio para nunca ficar, mas não é assim que funciona, né? Senão a gente não teria o consultório que a gente tem, né? Todo mundo vê aí, né? Você visita o pediatra de confiança de vocês, o consultório dele está sempre cheio, o posto de saúde está cheio, os pronto-socorros estão cheios, os hospitais, porque existem doenças, né? Então, lógico, né? A gente quer diminuir a complicação, mas doenças virais benignas, elas passam e vão embora e fortalece o sistema imune. Porque tem que, como você falou, né? O que deu certo para o vizinho não dá certo para o seu. Cuide muito com isso mesmo. E a imunidade também é uma boa alimentação para as crianças, né? Alimente com bastante verdura, os legumes, a verdura verde. Ensinam as crianças a comer verdura. Isso é muito importante. A carninha de frango desfiada, tudo com muito cuidado. Faça a alimentação do seu filho com amor, com carinho. Né? A gente tem que ensinar desde o início, desde a introdução alimentar. Tem que comer fruta, o prato tem que ser equilibrado, tem que ter uma proteína boa, magra, tem que ter um pouco de carboidrato, mas tem que ter vegetais. Eu falo, divide o prato em 3, né? Metade do prato é vegetal. Isso. Certo? A outra metade você divide, proteína e carboidrato. Exatamente. Né? Cuidado com condimento industrializado, excesso de leite, excesso de trigo, glúten, suco, né? Faz aquele sucão natural, tal, não adiciona açúcar, mas tem a frutose, o açúcar da fruta em excesso faz mal. Então, crianças abaixo de 1 ano hoje, a gente nem indica dar suco, né? A partir de 1 ano a gente vai liberando pouquinho, quantidades poucas para não ter a carga de frutose. Então, o equilíbrio é tudo. E o pediatra, ele tem que estar preparado para ensinar uma introdução alimentar e manter uma introdução alimentar. Não adianta nada fazer bonito até o 1º ano, a partir do 1º ano começa açúcar, excesso de leite, sal, diminui o equilíbrio da questão da proteína, do carboidrato do vegetal, então a gente tem que cuidar disso. Gente, você viu só que bate-papo gostoso? Esse aqui é papo reto, como nós falamos, né? Reto e sério para vocês pais, para vocês que cuidam das crianças. Mas ele me deixou com gostinho de quero mais. A hora que ele puder me receber novamente, eu quero poder continuar esse nosso bate-papo, principalmente a alimentação e muitas outras coisas que ocorrem com nossos pequenos e que às vezes a gente não está, né, ciente disso tudo. Eu só tenho que te agradecer, como sempre. Imagina, obrigado. Gente, ele está aqui com a sala dele, está sim de gente, olha, esperando. Mas ele deu esse tempinho para nós aqui, final do dia, para a gente conversar e ele passar essas dicas importantíssimas para vocês pais. Mas procure levar à risca, tá? Tudo isso. Cuide bem da sua criança, hidratando e uma boa alimentação. Fruta sempre in natura. Eu sempre falo, come a fruta, não o suco. Então procurem comer a fruta. A criança terminou de comer o salgado, dá uma fruta para ela comer. É ótima, uma ótima sobremesa. Eu gosto de fazer isso. Obrigada. Obrigado, Tamires. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Só não vamos deixar ficar 2 anos, né? Agora, né? Tem. A gente marca mais para frente. A agenda dele sempre está assim, gente. É sério, sempre. A gente às vezes acumula muita função, né? O consultório é cheio, graças a Deus. Mas tem o hospital, tem a UTI, né, o Natal, tem aluno, tem residente, então esse acúmulo às vezes vai deixando a gente meio sem horário. Mas eu tenho me diminuído mais a carga aí. Policiado mais. Policiado, porque o médico também tem que cuidar da saúde dele, porque senão a gente fica doente. Vamos ver se daqui uns 30 dias ele dá a entrevista de novo, porque tem outros assuntos importantes que eu quero tratar com ele também. Eu sempre falo que ele é o pediatra aí do programa da Tamires, sempre que eu preciso, né? Então eu corro para ele. Muito obrigada, que Jesus abençoe. Tudo de bom. Obrigado você. Você está muito bem. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês no dia de hoje com o programa da Tamires. O programa da Tamires, eu tenho tour com a Tamires também. Eu passo em vários municípios fazendo matéria com os profissionais da saúde. Eu amo essa área. E hoje, né, nós estamos aí, Argentina, Paraguai, Brasil. Então, é muito gostoso tudo isso. E também, claro, nunca esqueço dos meus amigos. Beijos e abraços para vocês. Tudo de bom. O Marama, eu amo você. Tchau, tchau.